Me chamo Emerson Sá, sou auditor fiscal do trabalho, lotado na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Amazonas. Sou mestrando em Direito Ambiental pela Universidade do Estado do Amazonas. Venho falar nesse congresso acerca da possibilidade de cumulação dos adicionais de insalubridade e periculosidade, tendo como base as normas constitucionais e o que se denomina de controle de convencionalidade. Nesse primeiro momento, trago essa figura de um diamante. O que significa esse diamante? Esse diamante representa o direito ambiental, representa o meio ambiente. O meio ambiente é composto por 4 aspectos: o aspecto natural, aspecto artificial, cultural e do trabalho. Por que escolhi a figura de um diamante para representar o meio ambiente em geral? Porque apesar de você poder visualizar o diamante sobre vários aspectos, sobre vários prismas, você não tem como decompor um diamante separando o meio ambiente natural, do artificial, do cultural e do trabalho. Assim como você não consegue, não pode separar as partes de um diamante e depois afirmar que a reunião dessas 4 partes seria o diamante, você vai estar destruindo a própria natureza desse bem. Da mesma forma, você pode tratar o meio ambiente. O meio ambiente, apenas para fins didáticos, ele pode ser visualizado sobre vários aspectos, sendo que não cabe a divisão, a partição de forma isolada de cada um deles. Eles se interrelacionam e se comunicam. A Constituição da República consagra alguns valores. Aqui eu destaco o meio ambiente ecologicamente equilibrado, que vem sobretudo estampado no artigo 225 da Constituição, a dimensão laboral do meio ambiente, com menção expressa no artigo 200, inciso 8 da Constituição, a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde e de segurança, no artigo 7º, inciso 22, e os adicionais de periculosidade, insalubridade e penosidade, expressamente previstos pela Carta Constitucional, no artigo 7º, inciso 23. O que diferencia essas espécies de adicionais? Aqui eu trago um quadro resumo, expondo os adicionais de insalubridade, de periculosidade e penosidade, a referência de cada um. Quanto à insalubridade, a referência da regulamentação está no 8.9 da CLT, o contexto de risco à vida, um exemplo aqui que eu trouxe, foi do ruído excessivo. Quanto à periculosidade, o artigo 193 da Constituição, relativamente ao risco à vida, que traz junto, por exemplo, o trabalho com explosivos. Penosidade, não há regulamentação. Agora a gente chega no cerne da discussão. Cabe no caso de uma situação de trabalho, envolver fatores de risco, tanto que deem origem ao adicional de insalubridade como ao adicional de periculosidade. Será que cabe ao trabalhador cumular essas indenizações? Será que pode o trabalhador receber tanto adicional de insalubridade como de periculosidade? A CLT tem uma norma que trata a respeito. O artigo 93, parágrafo 2º, menciona que o trabalhador pode optar pelo adicional que lhe for mais vantajoso. Essa regra, no entanto, é uma regra anterior à Constituição de 88. Daí a discussão que está no núcleo dessa exposição de hoje. Vamos verificar se realmente essa norma seletista se sustenta. Será que foi uma norma recepcionada pela Constituição de 88? Será que essa norma não foi revogada posteriormente pelo novo ordenamento jurídico brasileiro implantado a partir da Constituição de 88? É o que a gente vai ver. Trago como pano de fundo essa decisão, esse processo com a decisão no âmbito da subseção de dissídios individuais 1 do TST, o número do processo consta na tela, acerca esse processo, sobretudo em razão de uma decisão de maio, junho de 2015, trouxe à tona de novo essa discussão. Não é um posicionamento uníssono, não é um posicionamento livre de questionamentos se cabe ou não
acumular os adicionais. Vejamos quais foram as fundamentações, quais foram as luzes que essa decisão trouxe para a discussão. Ela fala justamente que a possibilidade de acumulação divide opiniões e qual foi a possibilidade aventada naquele processo, apesar de não ter sido concedido, no caso concreto, ao trabalhador, não ter sido configurada a situação, mas foi aventada a teoria, né, a base teórica que respalda a eventual acumulação, se o caso concreto indicar. A decisão trouxe, sobretudo, as convenções 148 e 155 da OIT para discussão, na medida em que essas normas, né, apesar de não possuir uma norma explícita que determine a acumulação de adicionais, ela permite essa percepção acumulada quando a pretensão se fundar em causas de pedido distintas. O que essa decisão da subseção de dissídios individuais 1 do TST aventou? Ela trouxe justamente o reconhecimento do patamar de supralegalidade dessas convenções, na medida em que representam tratados internacionais, representam normas internacionais que foram recepcionadas no ordenamento brasileiro, se não com o patamar de constitucionalidade, ao menos com o patamar de supralegalidade. E esse patamar de supralegalidade permite a convivência, segundo essa decisão do TST, permite a convivência entre o artigo 93, parágrafo 2º da CLT, que permite a opção por um ou outro adicional, e também a acumulação. Qual foi o diferencial nessa decisão do TST? Aventou-se a possibilidade que, se a causa de pedir, se o fato gerador dos adicionais fundarem-se em causas distintas, né? Se essa acumulação se fundar em fatos geradores ou causas de pedir distintas, caberia acumulação. Apenas se a causa de pedir for única é que não caberia essa acumulação. Ou seja, se os agentes de insalubridade e risco estiverem parados em fatos geradores diferenciados e autônomos, poderia sim haver acumulação. Caso contrário, se as viessem, se resultassem de fato gerador único, não caberia. Vamos trazer uma ilustração para que seja mais fácil compreensão essa mensagem passada pelo TST. Imaginemos dois casos. O primeiro deles, uma mineradora, um trabalho na mineração, determinado trabalhador que opera nesse ambiente de trabalho com explosivos cotidianamente. Esse trabalhador vai estar exposto, por operar com explosivos, a um fato gerador, a trabalhar com explosivos, um fato gerador do adicional de periculosidade, e em razão do ruído excessivo a que se submete diariamente na sua jornada, adicional de insalubridade, por ruído excessivo não controlado. É uma situação que, segundo essa decisão do TST, não caberia a acumulação dos adicionais, periculosidade e insalubridade, porque o fato gerador, a causa de pedir, viria justamente do trabalho com explosivos. Tanto o explosivo pode trazer risco à vida do trabalhador, como a própria explosiva, a detonação desses explosivos que gera ruído excessivo, causador, né, fato gerador de um adicional de insalubridade. Segundo a fundamentação trazida nessa decisão do TST, esse seria um caso de não cumulação e sim de opção. Artigo 93, parágrafo 2º se aplicaria nesse caso, porque o fato gerador seria único. Agora imaginemos um segundo caso. Um trabalhador no ramo da siderurgia. Trabalhador, digamos que próximo ao seu ambiente de trabalho existem caldeiras e vasos de pressão que trazem intrínseco o risco de explosão que pode afetar a vida do trabalhador. O trabalho próximo a esses equipamentos que podem explodir a qualquer momento, se não devidamente fiscalizados, se não devidamente mantidos, gera o adicional de periculosidade, pelo fator de risco à vida do trabalhador. Ao mesmo tempo, né, em razão do material, em razão da própria matéria-prima do ramo da siderurgia, de trabalhar com material a temperaturas altíssimas, digamos que esse ambiente de trabalho não é controlado a ponto de gerar um adicional de insalubridade
em razão do calor excessivo. O maquinário, os materiais, a queima desses metais fundidos, seria um fato gerador, seria uma causa de pedir, um fato gerador do adicional de insalubridade. Ou seja, nesse caso aqui, temos o risco de explosão, que deriva da existência de uma caldeira de vasopressão próximo ao local de trabalho, que pode gerar esse risco de explosão, e um outro fato gerador, em razão do ambiente de trabalho em si, do material que o trabalhador opera, um calor excessivo. Calor excessivo que vai gerar um sinal de insalubridade. Segundo a decisão do TST, esse seria um caso em que, se fossem constatadas realmente a existência desses dois fatos geradores, seriam fatos geradores distintos e autônomos, que por essa razão poderiam justificar a acumulação dos adicionais. Fatos geradores distintos, autônomos, que viabilizam a acumulação e, nesse caso, a prevalência das convenções 148 e 155 da OIT, que determinam, apesar de não expressamente, mas que determinam que devem ser considerados no tratamento do meio ambiente de trabalho, dos cuidados com o meio ambiente de trabalho, devem ser consideradas as situações em que o trabalhador estiver exposto a mais de um risco. Segundo o TST, esse caso desse trabalhador seria uma hipótese ilustrativa de cabimento da acumulação de adicionais e afastamento do 193, parágrafo 2º. Ocorre que, em outubro de 2014, outro processo, uma decisão da 7ª turma, essa fundamentação que foi trazida aqui acerca da cumulatividade de adicionais, ela se respalda em um outro processo, o número consta na tela, uma decisão da 7ª turma em outubro de 2014. Quais foram os outros argumentos, os outros fundamentos que foram trazidos naquela decisão turmária? Foi trazido justamente o artigo 93, parágrafo 2º da CLT, que não foi recepcionado pela Constituição de 88. Em razão de o artigo 7º 23, ao dispor acerca dos adicionais de periculosidade, salubridade e penosidade, não trazer ressalva. Esse dispositivo não trouxe ressalvas à percepção desses adicionais. Seriam, portanto, parcelas autônomas. Pode-se acumular, pois os fatos geradores são diversos. O fato gerador do adicional de insalubridade, de periculosidade e de penosidade, quando for regulamentado, são diversos. Não há que se falar em bis in idem. Ainda que, é o que defendo particularmente, ainda não é uma posição oficial do Ministério do Trabalho, mas é uma posição que eu estou defendendo aqui nessa exposição, que não há que se falar em bis in idem, né? Trazendo inclusive essa decisão da 7ª turma do TST. Não há que se falar em bis in idem por essas razões. A insalubridade tutela o direito à saúde, enquanto a periculosidade tutela o direito à vida. A regulamentação desses adicionais e também do de penosidade, quando for regulamentado, deve se pautar pelos princípios e valores constitucionais, de modo a garantir essa máxima eficácia do texto constitucional, de garantir os direitos, a maior amplitude possível para os direitos fundamentais dos trabalhadores, e não albergar e não trazer regulamentação restritiva desses direitos, que é o caso dessa norma seletista pré-constitucional, anterior à Constituição, que não sobrevive ao próprio texto constitucional e às convenções 48 e 55, na medida em que integram o ordenamento jurídico brasileiro. Essas convenções têm um patamar de norma materialmente constitucional ou, ao menos, supralegal, como já decidiu o STF. A Convenção 48 fala da necessidade de atualização constante da legislação sobre condições nocivas de trabalho, enquanto que a Convenção 155 da OIT se refere à necessidade de terem considerados os riscos à saúde decorrentes da exposição simultânea a diversas substâncias ou agentes. E é exatamente isso que se está defendendo. Não interessa como é que você vai diferenciar essas duas situações que eu trouxe aqui para exemplificar. Como é que você vai justificar que os trabalhadores, olhando o trabalhador e não o fato gerador, se você utilizou explosivo, esse explosivo
geram risco à saúde, à vida, né? Risco de explosão. E ao mesmo tempo a detonação desse explosivo pode afetar a saúde do trabalhador, em razão do ruído excessivo, o trabalhador está exposto a duas qualidades de riscos diferentes. Uma à saúde e outra à vida. Uma que gera adicional de periculosidade e outra que gera adicional de insalubridade. Não cabe como é que você vai diferenciar esse trabalhador da mineradora daquele trabalhador lá da siderúrgica, que também está exposto a dois fatores de risco? Apesar de que as fontes são diferentes, mas não há respaldo legal, normativo para se sustentar que se a fonte for única, você deve desconsiderar que o trabalhador tem direito à acumulação. O olhar que se deve ter é a partir do trabalhador. Se o trabalhador está exposto a mais de um risco, se esse risco provém de um único fato gerador, de uma única fonte ou não, isso é indiferente para a configuração dos adicionais. Havendo risco à saúde, de acordo com a regulamentação, com a norma específica, adicional de insalubridade. Havendo o risco à vida, adicional de periculosidade. Não há fundamento normativo e jurídico para sustentar na atual ordem constitucional, de acordo com o texto da Constituição, de acordo com o controle de convencionalidade dessas normas, a Convenção 48 e 55, se não derrogam, se não afastam essa legislação pretérita da CLT, elas ao menos suspendem a eficácia de acordo com o controle de convencionalidade das normas. E essas normas internacionais, na medida em que foram albergadas e que foram ratificadas, internalizadas pelo Brasil, devem ser respeitadas. A conjugação da Convenção 48 com 55, a principiologia dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, juntamente com o próprio texto da norma constitucional, que não restringe o direito à percepção desses valores, dessas verbas. Pelo contrário, o artigo 7º 22 fala que se deve estimular a redução e a eliminação desses riscos. Uma forma de estimular a redução e a eliminação dos riscos existentes no local de trabalho é justamente você exigindo uma remuneração maior para aqueles trabalhos que são mais nocivos ao trabalhador. À medida que você consegue trabalhar essa monetização do risco, taxando, exigindo um pagamento maior, uma remuneração maior para essas atividades que são também de uma potencialidade lesiva maior à saúde do trabalhador, você está estimulando que o empregador busque as técnicas necessárias para a eliminação, para a contenção ou ao menos para a redução daqueles riscos, que é exatamente essa mensagem passada pelo artigo 7º 22 da Constituição. Nesse contexto, não há mais espaço para a aplicação do artigo 93, parágrafo 2º da CLT, no atual momento constitucional e normativo brasileiro. Então, o que se propõe aqui, estou trabalhando um artigo a respeito desse tema, espera-se que esse tema ganhe maiores proporções, justamente uma interpretação mais ampla a respeito desse tema. A persecução cumulativa é sim possível, ainda quando a causa for única, a causa de pedir ou fato gerador, ainda quando esse fato gerador for único, mas se os efeitos sofridos pelo trabalhador se cumulam, também deve ser cumulado o adicional correspondente. O direito de opção não foi recepcionado pela Constituição de 88. Ou seja, sequer aquela solução intermediária que foi trazida no primeiro processo que eu me referia, a decisão da subseção de dissídios individuais do TST, sequer aquela posição intermediária que foi ali aventada é a melhor interpretação, é a melhor aplicação da norma jurídica. Na verdade, você deve primeiro abandonar, são os 3 estágios. Abandonar o primeiro estágio, que só enxergava a possibilidade de acumulação de opção por um adicional ou outro, deve superar essa primeira vertente, esse primeiro momento de aplicação e de compreensão da norma da CLT. E o segundo momento, essa visão intermediária de que se deve olhar o fato gerador, se é fato gerador único ou diverso,
Apesar de mais plausível do que a primeira, que apenas via o direito de opção, essa segunda, como ainda permite a manutenção do artigo 93, parágrafo 2º, se o fato gerador for único, né, se, como trazendo um exemplo, se o trabalho com explosivo resulta em dano à vida, em perigo à vida e dano à saúde, ele não poderia, segundo essa posição intermediária, justificar uma acumulação. E nesse caso, de fato gerador único, aplicar-se-ia ainda a 193, parágrafo 2º da CLT. Essa posição intermediária também não deve prevalecer o afastamento dessa norma em razão de toda a principiologia da máxima efetividade da Constituição de 88. Se a Constituição não restringe, não cabe a regulamentação infraconstitucional restringir esse direito, sobretudo no caso desse dispositivo que se está tratando, que é pré-constitucional, que é anterior a essa ordem constitucional vigente e anterior às convenções do 48 e 55 da OIT. Deve-se buscar, sim, a redução dos agentes nocivos ao ambiente do trabalho. Essa redução dos agentes nocivos é também estimulada pela maior taxação, pela maior remuneração dos trabalhadores que são objeto, que são destinatários de um ambiente mais poluído, de um ambiente mais degradado. Né? Se o trabalhador sofre duplamente, ele deve perceber duplamente. Se ele está disposto a um risco à saúde, um risco à vida, deve sim ser possibilitada a acumulação de um adicional de periculosidade com adicional de insalubridade. Não há ressalva na Constituição no tocante a essa acumulação. Se a Constituição não restringe, não cabe à norma infraconstitucional restringir, reduzir a amplitude desse direito fundamental. E o princípio isonômico. Como justificar, nos exemplos que eu trouxe, que os dois trabalhadores que estão dispostos a duas qualidades de risco diversos, o primeiro não vai ter que optar, não vai poder acumular os adicionais, apesar de estar reconhecida e configurada a existência do risco à saúde e à vida, o risco de explosão e, em razão do ruído excessivo, o risco à saúde estão configurados, mas esse trabalhador não poderia acumular. E o segundo, que também é destinatário de duas qualidades de riscos diferentes, poderia, em razão de fato gerador, ser diverso. Esse fundamento não se sustenta, né? Essa fundamentação de fato gerador único ou distinto não se sustenta, porque se deve verificar se o trabalhador está sendo vítima de mais de uma qualidade de agressão, se ele está sendo agredido com risco à vida e também risco à saúde, se existe o fato gerador para o adicional de periculosidade e também existe para o adicional de insalubridade, não há que se verificar se a fonte é única, mas sim um efeito. Não se deve verificar a origem desses fatores, mas o efeito que é sentido pelo próprio trabalhador. Convenção 48, artigo 8º, item 3, Convenção 155, artigo 11, item B, possuem essa característica ao menos de supralegalidade, se não materialmente constitucionais, são ao menos supralegais e por isso afastariam, tem esse condão de afastar normas simplesmente infraconstitucionais, como é o caso do artigo 93, parágrafo 2º da CLT. Ela suspende a eficácia dessas normas e passa a prevalecer, inclusive, em relação à própria normatividade do texto constitucional. Associada ao texto constitucional, essas normas orientam justamente no sentido de possibilitar a acumulação de adicionais e não de se manter esse posicionamento antigo e retrógrado de opção. Esse direito de opção entre um adicional e outro deve ser afastado e sim possibilitado o direito à acumulação. Assim como o trabalho extraordinário à noite justifica a percepção da hora extraordinária e da hora noturna reduzida e com o adicional, também se o trabalhador estiver no seu ambiente de trabalho exposto a um risco de insalubridade e periculosidade, deve receber os adicionais correspondentes. A máxima eficácia expansiva aos direitos fundamentais, o princípio da norma mais favorável, sobretudo a interpretação pro-homem no caso de direitos humanos, que são esses direitos trabalhistas, sobretudo quando se referem à segurança e à saúde no trabalho, às condições seguras no meio ambiente laboral,
são também uma base, compõe também uma base principiológica que possibilita a defesa dessa interpretação mais ampla a respeito da possibilidade de acumulação incondicionada, afastando-se completamente essa norma seletista que não se sustenta. Bem, essa é a posição que eu gostaria de trazer, de deixar, essa mensagem que eu gostaria de deixar aqui nesse momento, nesse espaço que me foi concedido. Eu gostaria de agradecer aos organizadores do evento. Espero que a adesão, espero que os senhores estejam gostando do congresso e que tirem o maior proveito dele possível, e que esse questionamento, que essa fundamentação possa estimulá-los a procurar saber mais a respeito do assunto. Agradeço quem puder contribuir objetivamente com críticas construtivas a respeito dessa argumentação que reuni de um modo apressado, de um modo ligeiro, mas que entendo que trazem sim um lastro positivo, que sustenta exatamente esse posicionamento que venho trazer aqui para os senhores. Não é uma posição uniforme, unânime na jurisprudência, pelo contrário, uma posição minoritária, mas que entendo que tem uma procedência, que tem uma viabilidade que deve ser defendida, inclusive pela Auditoria Fiscal do Trabalho, pelos membros do Poder Judiciário, pelo Ministério Público do Trabalho e pelos operadores jurídicos em geral, no sentido de se conferir maior prevalência ao meio ambiente laboral e às normas que tratam desse tema específico, que são normas relacionadas à segurança e à saúde do trabalhador. Não obstante essa argumentação, trago uma última uma notícia acerca de uma última decisão em um dos processos a que me referi, sobre aquele processo da decisão turmário da 7ª turma, que trouxe à tona novamente, com maior repercussão, essa discussão. Houve recurso relativo àquela decisão turmária, e a notícia que se tem, apesar de ainda não ter sido publicado o acórdão correspondente, verifiquei ainda essa semana a tramitação e não havia a publicação desse acórdão, por isso não trago os argumentos, mas a posição que se tem é que retrocedeu-se. A decisão turmária que havia possibilitado, havia reconhecido a possibilidade de acumulação dos adicionais, foi revista em matéria recursal e voltou-se àquela posição anterior de que o artigo 93, parágrafo 2º, continua em vigor e, portanto, o direito de opção, apenas a opção do trabalhador entre um adicional ou outro, que deveria prevalecer. Essa nova decisão, no âmbito do processo que eu destaco aqui abaixo da tela, vem justamente retroceder a respeito de toda essa argumentação, de todos esses fundamentos que trouxe aqui hoje. Não posso trazer mais detalhes porque o acórdão não foi publicado, mas vamos acompanhar atentamente e não admitir, combater toda forma de retrocesso aos direitos laborais, sobretudo quanto ao meio ambiente do trabalho, e continuar lutando para que a posição mais coerente com toda a principiologia constitucional, os direitos humanos, trabalhista, do meio ambiente laboral, considerando o texto constitucional e o controle de convencionalidade que hoje é reconhecido no Brasil, utilizar toda essa bagagem teórica, toda essa argumentação e fundamentação que respaldam um posicionamento no sentido da possibilidade sim de acumulação. Apesar de o TST hoje ainda não aceitar essa posição como mais correta, já existem ministros, desembargadores, juízes, Brasil afora, decidindo conforme essa argumentação que trouxe aqui nesse painel. Gostaria então de agradecer e deixar ao final essa referência para que estimular que as pessoas
possam continuar buscando informação a respeito e possam continuar produzindo no campo administrativo, pessoal, científico, acadêmico, enfim, produzindo conhecimento a respeito do assunto. Põe-me à disposição, segue aqui abaixo o meu e-mail, estou disponível para contatos, para uma troca de ideias, enfim. Agradeço a todos, até a próxima.